Nós vamos conversar agora com o Roberto Ardenghy, presidente do IBP. Ardenghy, obrigada mais uma vez por estar com a gente. Ardenghy, segunda vez, né? Segundo evento no Espírito Santo que a gente se encontra e tão pujante quanto, talvez mais, né? Um crescimento enorme que a gente percebe, né? Cada vez que vem num evento desses de cadeia produtiva, aumento de produção, como é que você vê esse movimento para o setor como um todo? É muito positivo, né? Quando a gente viaja pelo Brasil, né? E vê esse resultado de uma atividade tão importante para a economia brasileira, que é a geração de emprego e de renda através do petróleo e do gás natural, né? O Brasil é líder mundial em tecnologia nesse setor. Temos a presença de empresas do tamanho da Petrobras, mas também empresas relevantes, né? Empresas independentes que têm também trazendo um conhecimento técnico muito grande para o setor. E o que a gente vê aqui, primeiro, é pujança, a gente vê compromisso e a gente vê tecnologias sendo implementadas e aplicadas. Então, a nossa presença e a presença de uma quantidade muito grande de empresários hoje aqui é uma amostra do que esse setor pode fazer para a economia brasileira, gerando renda e gerando uma enorme quantidade de pagamento de impostos. O Espírito Santo tem uma característica peculiar de ter produção onshore, produção offshore, e agora com novas perspectivas, né? com o Parque das Baleias chegando Maria Quitéria, no onshore também novas áreas sendo desenvolvidas. Como é que você vê os desafios para cá, né? Duas áreas que precisam de licenciamento e que precisam de regulação específica. Como é que está isso? Como é que está o momento desse? Essa parte é um motivo de preocupação que nós temos hoje, porque o que a gente vê é a necessidade também da regulação, né? E de que os órgãos públicos estejam também preparados para esse desafio, né? Esse desafio é um desafio da regulação, do licenciamento, né? Então nos preocupa, sim, a questão da demora nos processos de licenciamento, né? Na questão da demora em algumas autorizações que a gente precisa aprovar para tocar os projetos para frente. Ninguém aqui está querendo descumprir nada, né? Nós queremos seguir rigorosamente o que a lei prevê. O que nos preocupa é o tempo que muitas vezes é exigido das empresas e o que causa atraso nos processos de licenciamento e, portanto, atraso na produção, atraso na geração de empregos, atraso no pagamento de impostos, né? Então, esse é um assunto que está nos preocupando dentro do IBP. Nós estamos conversando com os órgãos públicos, temos ido a Brasília tentando sensibilizar diversas instâncias do governo para que isso seja regularizado e que a gente tenha um processo de licenciamento, de regulação correto, que atenda a legislação, mas que tenha um início, meio e fim. A Rio Oil está vindo aí, você acha que até lá ou tem essa expectativa de que algumas questões dessas estejam resolvidas? Não, sem dúvida. A gente está trabalhando na ROG, né, que é a antiga Rio Oil & Gas, agora 23 a 26 de setembro, o maior evento de energia da América Latina, lá no Rio de Janeiro, né? Mas nós temos certeza que até lá as coisas vão estar mais claras e a gente vai ter uma condição inclusive de se apresentar para o mundo, porque um evento desse tamanho que a gente vai realizar em setembro é um evento também que atrai muitos investidores, né? Muitas pessoas de fora. Nós vamos ter os CEOs das principais empresas de petróleo do mundo vindo para o Rio de Janeiro, consultores internacionais, investidores, né, de toda sorte, né? Então é importante que o Brasil também se apresente de uma maneira positiva, né? A gente não abre mão de ter regras rigorosas para a execução da nossa atividade. Nós temos muita preocupação com a questão da segurança operacional, com a questão do meio ambiente, mas como eu disse, essas regras elas têm que ser razoáveis e elas têm que se desenvolver ao longo do tempo, né? E não podia deixar de falar, como sempre, de transição energética, né? É um tema que atravessa sempre a conciliação da produção de óleo e gás com a redução de emissões, descarbonização. Como é que você está vendo a evolução dessa discussão no setor? Então, você usou uma palavra que nós usamos muito lá no IBP, que é mais do que transição energética, a gente fala hoje na evolução energética. Por quê? Porque a tecnologia está se desenvolvendo de uma maneira tão forte e tão eficiente que o que nós estamos fazendo hoje é melhorar a eficiência, inclusive das energias tradicionais, né?
O que os países vão realizar nos próximos anos, quando a gente fala nesse processo evolutivo, é exatamente fazer um empilhamento de tecnologias ou um empilhamento de soluções energéticas. Nenhum país do mundo vai poder abrir mão, por exemplo, do petróleo. Alguns países do mundo não podem nem abrir mão do carvão, porque o carvão é um energético importante, como é o caso, por exemplo, da África do Sul, da China, da Índia, né? Os países do Oriente Médio ainda muito dependentes, né, dos combustíveis fósseis. Então a resposta para isso tudo, primeiro, não há uma solução igual para todo mundo, cada um tem uma solução própria, de acordo com a sua realidade, do seu país. E segundo, tecnologia, inovação, e nós temos que ter a preocupação de fornecer uma energia barata, eficiente e sustentável para a nossa população. Se a gente atingir esse objetivo, seja melhorando a eficiência dos fósseis, dos combustíveis fósseis, seja agregando outros tipos de energia, seja fazendo um mix de tudo, nós vamos atingir esse objetivo. Antes da gente conversar, você me mostrou um quadro sobre emissões, né? E eu acho que talvez muitos não saibam, né, da quantidade de emissões do setor de energia como um todo, petróleo é incluído, e outras áreas muito mais emissoras no país. Me fala para as pessoas sobre isso. Então, o perfil das emissões do Brasil é muito diferente de outros países do mundo, né? Primeiro, nós temos uma matriz energética muito limpa, né? Muito sustentável. Segundo, as principais emissões do Brasil, elas derivam de dois setores, né? O uso da terra, né? E a área da agricultura. Então, nós estamos falando aqui de, por exemplo, no caso do uso da terra, de desmatamento, né? Nós precisamos ter uma política ainda mais agressiva para reduzir o desmatamento no Brasil, porque o desmatamento é uma atividade ilegal, né? Não estamos falando de uma atividade legal, nós estamos falando de uma atividade ilegal, realizada, né, fora da legislação. Então, se a gente conseguir, por um trabalho de ação, tanto da sociedade quanto dos governos, reduzir essa atividade de desmatamento, nós vamos reduzir drasticamente as emissões, né? No setor de petróleo, por exemplo, a produção e a exploração de petróleo, ela responde por menos de 1% da emissão de CO2 no país inteiro. Veja que não vou dizer que seja uma emissão que não deixe de ser considerada, mas é 1% de um universo muito maior. Então, a preocupação, é claro, é reduzir cada vez mais, mas quando você olha essa matriz energética e essa matriz de emissão, você vê que o problema está localizado em outro lugar, que é o problema exatamente da questão do uso da terra e da questão que você tem do desmatamento, né, da atividade ilegal de deflorestação do Brasil. Muito obrigada, Denk. Obrigado, prazer.